Olá, essa daqui é a máquina Singer Facilita Pro da série 4411, 4423 e 4432, também referência para os modelos 5511 e 5523. Todos os dias aqui no canal, diversos comentários e perguntas estão sempre relacionados com ajuste de ponto desse modelo ou série de máquinas de costura Singer Facilita Pro. Como sempre comento, na grande maioria dos vídeos que já fiz aqui no canal, o que todo usuário deve fazer, independente do seu modelo de máquina de costura, sempre que tiver um problema no ponto da sua máquina de costura, a princípio refazer toda a passagem de linha, lembrar de levantar a alavanca do calcador no momento de fazer a passagem da linha, confirmar a posição correta da agulha, tipo de bobina, altura correta e demais ajustes como seleção de ponto, comprimento de ponto e tensão de ponto. Isso são pontos básicos e fundamentais para utilizar qualquer modelo de máquina de costura. Esse daqui é o botão onde o usuário tem acesso a fazer o ajuste de tensão da parte superior desse modelo de máquina de costura. Esse tipo de ajuste é semelhante a diversos outros modelos e marcas de máquinas de costura linha doméstica. Observe aqui que o fabricante disponibiliza ajuste do 0 até a posição final 9. Isso quer dizer o quê? Que o usuário tem todas essas possibilidades de estar modificando a tensão da linha superior conforme tipo de tecido, tipo de linha, espessura e demais outros detalhes envolvendo o uso de uma máquina de costura. O que temos aqui também é um ponto sugestivo do fabricante, que inicia da marcação 3 e termina na marcação 5. Normalmente, na grande maioria dos modelos de máquina dessa série, esse ajuste entre 3 a 5, o usuário já consegue obter um bom resultado na qualidade do ponto. Mas não quer dizer que, em alguns casos, tenha que avançar para 6, 7 ou até diminuir para 2 se necessário. Então é exatamente este assunto que irei abordar aqui neste vídeo. Inicialmente, o usuário deve fazer a passagem de linha corretamente, como já expliquei em vídeos anteriores desse tipo de modelo, linha Singer Facilita Pro. Este modelo de máquina tem todo um processo de marcação impressa nas tampas, indicando passo a passo, número 1, 2, 3, 4, até chegar na agulha, facilitando bastante a passagem de linha. Esse procedimento deve ser sempre feito com a alavanca do calcador levantada. Outro ponto também fundamental para qualquer modelo de máquina de costura é colocar e encaixar a agulha corretamente no seu lado. Toda máquina de costura existe um lado correto para ser colocado. Então isso deve ser observado em casos onde a costura ou o ponto está ficando de forma incorreta ou anormal. A posição de agulha e espessura de agulha é fundamental. Importante também o usuário ter certeza de que está utilizando uma bobina de altura e modelo correto ao seu tipo de máquina de costura, colocar essa bobina corretamente na caixa de bobina e não esquecer de passar a linha na mola da caixa de bobina. O simples fato de não passar a linha na mola da caixa de bobina irá acarretar em um ponto de má qualidade e imperfeições. A laçada inicial de qualquer modelo de máquina de costura deve ser feito manualmente. Após a laçada da linha da caixa de bobina, deve ser analisado se por um acaso ela não tenha saído da mola da caixa de bobina. Agora vamos analisar aqui um teste de costura com o aparelho de tensão na posição 0. A princípio, o que teremos aqui em relação a uma costura com tensão 0 é um ponto totalmente solto na parte de baixo do tecido e em alguns casos até mesmo na parte de cima.
Esse daqui é um teste feito com o aparelho de tensão na posição 0. Essa aqui é a parte de cima do tecido e aqui a parte do avesso. Observe que o resultado aqui é um ponto totalmente solto. Então isso daqui já é um resultado típico de um aparelho de tensão em uma regulagem 0, quer dizer, praticamente nula em relação à tensão da linha superior. Em alguns casos, pode até acontecer dessa parte de baixo aqui da linha ficar ainda mais solta. Isso vai depender também do tipo de tecido, espessura da agulha e até o tipo de linha. Vou fazer agora o mesmo teste na tensão 0, modificando o tipo de tecido e verificar se o resultado da parte de baixo se mantém igual ao teste anterior. Aqui a parte de cima da costura e aqui a parte de baixo da costura. A princípio o resultado está bastante semelhante ao teste feito naquele outro tipo de tecido que fiz inicialmente. Fazer a seleção agora do ponto zigue-zague e verificar o resultado da costura na tensão 0. Aqui a parte do zigue-zague no lado superior do tecido e aqui a parte do avesso. Então o que dá para se verificar aqui nesses testes é que o ponto zigue-zague acaba ficando ainda mais destacado com relação à imperfeição da qualidade do ponto por conta de uma puxada maior em relação à linha no momento da formação do ponto e deixando visualmente o ponto bem mais solto na parte de baixo. Próximo teste, tensão número 3. Com o ajuste do aparelho de tensão na graduação 3, é bem possível que já teremos um resultado bem melhor dos testes feitos anteriormente na posição 0. Começar inicialmente com um ponto costura reta. Agora passar para o ponto seleção zigue-zague. Aqui já dá para se perceber uma total diferença já, principalmente com relação ao ponto zigue-zague. Esse daqui o teste inicial na tensão 0 e esse daqui, esse último teste na tensão graduação 3. Tivemos uma melhoria aqui muito grande já em relação ao ponto zigue-zague. Com relação ao ponto costura reta, já tivemos uma melhora muito boa também e quase que uma qualidade já bem próxima do 100%, mas ainda é possível aumentar um pouco mais a tensão e melhorar ainda mais essa laçada. Mas com relação ao zigue-zague, a diferença aqui já é visivelmente melhor. Esse do lado esquerdo, tensão 0, do lado direito, tensão 3. Próximo teste, tensão 5. Dessa vez já vou começar inicialmente com um ponto zigue-zague. Agora aqui, modificar para o ponto costura reta. Retrocesso aqui no final. Ok. Então, inicialmente, ponto zigue-zague. Aqui já o terceiro teste. Já praticamente já conseguimos igualar a perfeição do ponto no zigue-zague, praticamente numa escala aqui de 90% em relação ao teste inicial tensão 0. Então, teste inicial tensão 0, esse teste central tensão 3, esse último teste aqui tensão 5. A princípio, nesse tipo de tecido e a linha que estou usando, uma linha poliéster 120, temos aqui uma qualidade já que praticamente se aproximando ao 100% de um ponto já de ótima qualidade. Então, no caso de um usuário aqui, ele poderia estar mantendo essa mesma escala, ou se achar necessidade, aumentar um pouquinho mais, entre 5,5 a 6, se necessário. Mas, a princípio, a tensão 5 já chegamos a uma qualidade já bastante aceitável.
Então deu para entender aqui a tamanha importância que tem o usuário saber regular, ajustar e entender o funcionamento de um aparelho de tensão. Agora suponhamos aqui, por exemplo, que se o usuário fizer todos esses testes e simulações que fiz aqui, aumentando gradualmente a tensão do aparelho da linha superior e nada acontecer, quer dizer, o ponto não se modificar, existe apenas duas possibilidades para essa situação. Ou a passagem de linha ficou incorreta no aparelho de tensão, ou o aparelho de tensão da máquina está com problema ou defeito. Então isso daí é importante também já ter uma ideia e uma noção em relação a esse tipo de ajuste e os resultados que conseguir obter em relação à graduação desse aparelho de tensão. Então a lógica é que conforme for aumentando, a qualidade do ponto tem que ir melhorando passo a passo. Se por um acaso o usuário chegar a aumentar o aparelho de tensão até a sua escala máxima e nada acontecer, é possível que tenha um defeito nesse aparelho de tensão ou a linha está passada de forma incorreta. Por isso também a importância de fazer a passagem sempre com a alavanca do calcador levantada, para que a linha realmente infiltre entre os discos que gere a tensão correta na hora da costura. Bom, essa então foi a explicação de como ajustar corretamente o aparelho de tensão do modelo Singer Facilita Pro, e essa explicação também vale para diversos outros modelos da marca Singer ou até mesmo de outros fabricantes. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Obrigado e até a próxima videoaula.